Então, começar resolvendo alguns problemas ditos práticos, tá? Como esse aqui, ó. Uma caixa d'água. Olha esse problema. Uma caixa d'água contém 2.000 litros de água salgada. Contém 2.000 litros de água salgada com 30 quilos de sal dissolvido. Dissolvido. Água pura é despejada no tanque a uma taxa de 20 litros por minuto. Água pura é despejada no tanque, pura, sem sal, tá? Água pura é despejada no tanque a uma taxa de 20 litros por minuto. A mistura de água com sal, a mistura é mantida homogênea, a mistura de água com sal, claro, né? A mistura de água com sal é mantida homogênea e sai do tanque na mesma taxa que entra água pura. E sai do tanque na mesma taxa que entra água pura. Tá? Então tá aí. Uma caixa d'água contém 2.000 litros de água salgada com 30 quilos de sal dissolvido. Água pura é despejada no tanque a uma taxa de 20 litros por minuto. A mistura é mantida homogênea e sai do tanque na mesma taxa que entra a água pura. Qual a quantidade de sal no tanque em X minutos? Qual a pergunta? Qual a quantidade de sal no tanque em X minutos? Tá? Então tá aí, uma caixa d'água com 2.000 litros de água salgada, com 30 quilos de... Essa d'água contém 2.000 litros de água salgada com 30 quilos de sal dissolvido. Água pura é despejada no tanque a uma taxa de 20 litros por minuto. A mistura é mantida homogênea e sai do tanque na mesma taxa que entra a água pura. Qual a quantidade de sal no tanque em X minutos? Tá certo? Para resolver esse problema, você precisa ter o entendimento do que é a derivada. Lembre-se, quando você tem uma função, digamos, diferenciável, digamos que você tem uma função aqui diferenciável, tá? E você pega aqui x e o valor f de x. Pega aqui, digamos, u e o valor f de u. Quem é
f de u menos f de x sobre u menos x. Bem, f de u menos f de x sobre u menos x é o coeficiente angular dessa reta secante. Essa reta secante S tem isso aqui como coeficiente angular. E o coeficiente angular de uma reta é quanto eu subo ou desço andando na reta, quanto o deslocamento horizontal é de uma unidade. Esse é o coeficiente angular. Tá certo? Significa o seguinte, que se eu vou desse ponto, se eu for desse ponto aqui para esse, de modo que o deslocamento horizontal é de uma unidade, tá? Essa medida aqui é exatamente esse quociente, tá? Esse quociente aqui. Esse quociente aqui é a variação do valor f de x, é a variação do valor da função quando o x varia em uma unidade. Tá certo? É a taxa de variação média. Isso aqui é a taxa de variação média quando eu vou de x para u. Significa o seguinte, o que é essa taxa de variação média? É variando uma unidade, eu estou variando em x, eu estou variando isso aqui em f de x. Entendi? Tá? Porque é o coeficiente angular. O coeficiente angular é isso, é quando eu subo ou desço na reta, quer dizer que quando eu ando uma unidade aqui na horizontal, eu me desloco esse valor na vertical. Tá certo? Isso é a taxa de variação média. De modo que quando eu pego o limite disso aqui, com u tendendo a x, eu tenho o que nós chamamos de a taxa de variação instantânea. Em outras palavras, esse limite que é a derivada em x, é o quanto em x, o quanto f está variando quando o x varia em uma unidade. Mas veja a construção gramatical. O que é a derivada em x? Isso é, em x, o quanto o valor f de x varia quando o x varia uma unidade. Por isso é que é chamado taxa de variação instantânea. Taxa de variação instantânea. O f' de x é, em x, o quanto o valor f de x varia quando o x varia o quê? Uma unidade. Entendido? Porque é o limite da taxa de variação média. Dito isso, eu chego aqui nesse problema, tá? E procedo na escrita da seguinte maneira. Então vamos escrever aqui, solução. Seja Q de x, já que eu quero saber isso, né? Seja Q de x, a quantidade de sal no tanque, a quantidade de sal aonde? No tanque, no instante x, ou seja, em x minutos. Por exemplo, em 10 minutos, quanto sal tem no tanque? Em 20 minutos, quanto sal tem no tanque? Em 20,3 minutos, quanto de sal tem no tanque? Porque esse x aqui mede minutos, mas o x é um número real pertencente ao intervalo zero fechado mais infinito. É um número real.
Em pi minutos, quanto tem de sal no tanque? É isso que eu quero responder. Tá? E aí você observa o seguinte. Olha a frase que eu vou escrever aqui. Observe que. Observe. Vai ficar difícil, né? Observe que em X minutos, quer dizer, no instante X minutos, em X minutos, saem do tanque, porque só tem sal saindo, né? Em X minutos, saem do tanque, por minuto, quantos quilos de sal? Pergunta, quantos quilos de sal? Olha a frase, ó. Observe que em X minutos saem do tanque, por minuto, quantos quilos de sal? Quantos litros de água saem por minuto em cada instante X? Em cada instante X está saindo o quê? 20 litros de quê? De água. E está entrando quanto? 20 litros de água. Então a quantidade de água no tanque, de mistura no tanque, não muda. Mas a quantidade de sal muda. Ela muda diminuindo ou aumentando? Diminuindo. Isso é uma observação importante. Diminuindo. Assim, sendo que uma função diferenciável, a sua derivada ser diferente de zero não pode ser positiva. Tem que ser o quê? Negativa. Isso é uma observação importante. Mas voltemos a essa frase aqui que induz a resposta para você. Em X minutos saem do tanque por minuto quantos quilos de sal? Então vamos lá. Em X minutos eu tenho quantos quilos de sal? Q de X, que eu quero descobrir. Então a próxima pergunta. Quantos quilos de sal há em cada litro? Se no tanque todinho eu tenho QX quilos de sal, quantos quilos de sal eu tenho em cada litro? Q de X sobre 2000. Muito bem. Então, Q de X sobre 2000 é a quantidade de sal por litro no tanque. Mas estão saindo quantos litros por minuto? 20. Então, quantos quilos de sal saem por minuto em X minutos? Isso aqui vezes 20. Isso aqui é, no instante X, a quantidade de sal que está saindo por cada minuto. Ou seja, isso aqui é a taxa de variação instantânea de Q em relação a X. Ou seja, quem é isso? Isso é quase a derivada de Q em X. Porque a derivada é quase isso, mas não é isso. A derivada é o quê? Q de X. Quanto é que dá isso aqui? Dá quanto? Q de X sobre quanto? Sobre 100. Então isso aqui é quase Q de X sobre 100. O que é que está faltando? Isso aqui não é positivo? Mas a derivada é negativa. Tá certo? Então, a taxa de variação instantânea do sal no tanque é dada dessa forma. De novo, olha a formulação da frase. Observe que em X minutos, isto é, no instante X, naquele instante, está saindo do tanque, por minuto, essa quantidade de sal. Porque eu tenho em cada litro Q de X sobre 2000 quilos de sal em cada litro. Mas como saem 20 litros, estão saindo isso aqui vezes 20 quilos de sal.
Então, Q de x é igual a isso aqui. Assim, ou seja, vou colocar aqui, assim, Q' de x sobre Q de x, que Q de x é sempre positivo, é igual a menos 1 sobre 100, em todo x desse intervalo. Logo, a integral disso aqui, que é a integral de 1 sobre Q de x, vezes Q' de x, a integral em x, é quem? É a integral disso aqui, que é menos a integral de 1 sobre 100 em x. Mas presta atenção à frase que é formulada, e essa é a frase, para chegar nisso aqui. Quer dizer, em x minutos, saem do tanque por minuto Q de x sobre 100 quilos de sal. Ou seja, você tem isso. Então você tem isso. Tá certo? Daí, quem é Q de x? Bom, vamos saber. Daí, logaritmo natural do módulo de Q de x. Módulo de Q de x é Q de x, que Q de x é positivo. Logaritmo natural de Q de x é igual a quê? Menos x sobre 100 mais c, tá certo? Onde c é uma constante real. Tá certo? Então, tá bom? Então vamos ver o que é. Observe que x não está, ou seja, isso aqui é igual a isso. Assim, isso aqui é igual a isso, qualquer que seja x maior do que ou igual a zero. Então, isso é, você tem essa integral aonde? No intervalo 0 mais infinito. Logo, que, digamos, tá certo? Aqui. Daí, sai o quê? Isso aqui é igual a isso, qualquer que seja o x maior do que ou igual a zero, onde c é uma constante real. E aí quem é Q de x? Tá bom? Bom, portanto, Q de x é igual a quê? A c vezes e elevado a menos x sobre 100, que fica e elevado a c, né? Qualquer que seja x maior do que ou igual a zero, onde c é o número que? Positivo. Tá? Falta descobrir quem é c, mas c eu tenho. Tem-se Q de zero. Quem é Q de zero? É um dado do problema. É 30. Porque inicialmente a caixa tem 30 quilos de sal. Q de zero é 30. Tá? Q de zero é igual a 30. E por outro lado, Q de zero é igual a quem? A C. Isto é, C é igual a 30. Deste modo, qual é a quantidade de sal no tanque em qualquer minuto X? Qual é? É 30 vezes a exponencial de menos x sobre 100. Qualquer que seja x maior do que ou igual a zero. Função estritamente decrescente. Né? Qual é o limite disso aqui quando o x tende a mais infinito? Zero. Limite, mas sempre haverá sal no tanque.